Olá, meu nome é Erika Rassui, sou professora de Ecologia na Universidade Federal de Afenas e gostaria de conversar com vocês sobre a segunda parte da aula de como elaborar uma boa pergunta para a sua pesquisa. Na primeira parte da aula, eu falei sobre por que devo ter uma boa pergunta, como é o processo de elaboração de uma pergunta. E na segunda parte da aula eu quero falar sobre quais são as características de uma boa pergunta e quais são as condições necessárias para responder a uma boa pergunta. Uma boa pergunta, ela precisa ter as seguintes características. Ela deve ser simples, objetiva, respondível, original e atrativa ou instigante. Eu vou abordar cada um desses itens separadamente. Em relação aos pontos simples e objetiva, eu quero explicar essas características das perguntas a partir de uma explicação muito interessante dada por um jornalista e escritor chamado Rui Castro. Ele escreveu uma reportagem falando sobre a maneira de perguntar dos jornalistas brasileiros e comparou isso com os jornalistas estrangeiros. Para ele, as perguntas elaboradas pelos brasileiros, elas são muito longas e desnecessariamente explicativas. Ele aponta que isso é um problema muito grave porque o telespectador tende a se perder no meio da pergunta e tende a não lembrar mais do que foi falado. Além disso, isso também gera um problema para a pessoa que está sendo entrevistada, porque ela não é direta também na resposta. Ela pode responder aquilo que for mais conveniente, confortável, dentro da longa pergunta que ele fez. Assim, qual sugestão do jornalista Rui Castro para uma boa pergunta? Ela deveria ser simples e direta, para que o entrevistado também seja obrigado a responder uma resposta simples e objetiva. Caso o jornalista não se convença dessa resposta, ele pode fazer uma próxima pergunta. Assim, seria uma pergunta de cada vez, porque as perguntas complexas tendem a ser confusas e as respostas mais ainda, porque eles não compreendem com clareza o significado disso. Mas como eu posso aplicar as sugestões do jornalista Rui Castro dentro de um contexto científico durante a elaboração de uma pergunta? A pergunta simples, ela vem quando você já tem domínio sobre esse assunto. Então, você tem um domínio completo sobre o seu problema e você é capaz de explicar ela de uma maneira bem simples. Nesse caso, eu dou algumas sugestões de como você poderia simplificar isso para que um grande número de pessoas possa compreender. Nesse caso, o vocabulário também deve ser simples e você deve evitar o uso de termos técnicos ou o uso de variáveis operacionais. Uma outra coisa é eliminar dentro das perguntas palavras que são desnecessárias. Por exemplo, a palavra importante. Se você fala só importante, a pessoa que está ouvindo, ela não sabe importante para quê? Por quê? Como? Então, na verdade, ela tem em si pouco significado. Ela só vai dar ênfase a uma outra coisa que você não falou. Então, é essa coisa que você deve falar e não a palavra importante. E evitar o uso de explicações excessivas que vão estar presentes
em outras partes do projeto. Por exemplo, detalhes sobre a área de estudo, detalhes sobre o método ou grupo taxonômico. Isso vai ser contemplado em outras partes do seu projeto. Agora eu gostaria de propor um exercício para vocês para fixar a compreensão em relação à pergunta simples e direta. Eu fiz um recorte de um objetivo geral, de um projeto ao qual eu dei o parecer, e nesse objetivo, eu gostaria que você reescrevesse na forma de uma pergunta simples e direta. Para isso, eu quero que você dê uma pausa no vídeo, nesse momento. Primeira coisa, você precisa ler. Exclua as palavras que são desnecessárias. Circule as palavras-chave que são essenciais para a compreensão desse texto e, com elas, reescreva na forma de uma pergunta simples e direta. Agora eu vou apresentar a minha sugestão em relação à pergunta simples e direta. Então, a primeira coisa que eu fiz foi riscar as palavras desnecessárias. Por exemplo, analisar. Analisar é uma coisa super vaga que não vai ajudar na pergunta em si. Uma outra coisa é a data. Essa data, 1980, não tem razão de ser, a menos que esteja dentro de um contexto e seja essencial. Se não, pode ser qualquer data. Uma outra coisa é excluir o como vai ser feito, que ferramentas vão ser utilizadas nesse processo. Isso vai ficar bem claro dentro dos métodos e não há necessidade de ser colocado aqui, a menos que isso seja um objetivo metodológico. Após excluir as palavras desnecessárias, o que sobrou? Sobre a expansão urbana industrial do município, quais seriam as causas e as consequências disso para os reflexos sociais e espaciais desse município? Então, eu dividiria essa questão em duas partes. Primeiro, quais seriam as causas da expansão urbana industrial no município de Pouso Alegre e quais as consequências sociais e ambientais dessa expansão. Agora eu gostaria que você fizesse o mesmo exercício para esse objetivo. Então, dê uma pausa no vídeo, exclua as palavras desnecessárias e reescreva na forma de uma pergunta. Agora, vamos comparar a sua resposta com a sugestão que eu gostaria de dar a esse exercício. A primeira coisa que eu fiz, então, foi excluir as palavras desnecessárias e, nesse objetivo, eu enfatizei duas palavras que, para muitas pessoas, elas são desconhecidas e seria necessário a busca de um dicionário para você entender do que se trata. A minha sugestão, então, é evitar esses termos para aumentar a compreensão de um público mais amplo. Então, qual seria a minha sugestão para esse objetivo? A primeira seria: como são os mecanismos de tolerância de T. patens à contaminação por chumbo? A segunda, será que essa espécie poderia ser usada para descontaminação no solo ou na água? Então, isso, escrito dessa forma, eu não tenho necessidade de saber o que é fitorremediação ou fitotoxicidade. E um grande número de pessoas consegue entender do que se trata o meu trabalho.
Eu gostaria agora de falar uma outra característica de uma boa pergunta, é que ela seja respondível. Mas em que situação ocorre do pesquisador não conseguir responder a sua pergunta? Ele pode até responder, mas de maneira inadequada, onde as afirmações que ele apresentam, eles não têm suporte adequado em função de um delineamento ruim. Nesse caso do delineamento ruim, isso pode acontecer por problemas no suporte intelectual. Então, o grupo de pesquisa a qual você trabalha não domina muito bem o assunto e, ao definir o delineamento amostral ou experimental, ele tem uma série de falhas. Mas como eu poderia resolver esse problema nesse caso? Então, o meu conselho é que você entregue e peça ajuda a outros laboratórios de pesquisa ou a outros professores durante todo o processo de execução. Antes da coleta dos dados, durante a elaboração do projeto, no momento em que você está coletando os dados e depois durante as análises. Então, fazer um acompanhamento por outros grupos de pesquisa, além do que você está trabalhando. Então, seria uma assessoria nesse momento. Você pode também ter problemas com o suporte financeiro, quer dizer, as suas condições dentro do seu laboratório não te dão suporte para o desenvolvimento adequado das suas pesquisas. Falta equipamento, falta verba para ir a campo, falta uma série de coisas. Nesse caso, qual seria a minha sugestão? Eu aconselho a fazer parcerias com outros laboratórios e outros centros de excelência. Então, tem laboratórios que têm condições de atender melhor nessas questões e você pode manter parceiros dentro desses projetos. Uma outra coisa é a própria imprevisibilidade nas condições ambientais ou do seu próprio projeto de estudo que você dificilmente é capaz de controlar. Mas existem algumas coisas que você pode prever ou imaginar. Então, por exemplo, trabalhar com espécies raras de baixa abundância. Se você vai coletar, você de antemão, você já sabe que ela é rara e você vai exigir um grande esforço. Então, você tem que mensurar se você é capaz de ter tempo e dinheiro para demandar tanto esforço de coleta assim. A questão da originalidade, nós falamos sobre isso na primeira parte do vídeo, quando abordamos lacunas no conhecimento científico. Então, é muito importante que a sua pergunta seja original para que seja aceito por uma revista, para que você não faça as mesmas coisas que várias outras pessoas fizeram e seja algo desnecessário. Então, para isso, é muito importante que você tenha domínio sobre conhecimento científico na área, lendo os clássicos e os artigos de revisão. Uma outra coisa importante para uma boa pergunta, é a sua atratividade. Atratividade ou quanto ela é instigante para você. Eu quero exemplificar esse processo de uma pergunta instigante, vendo como é que é o seu processo de seleção de filmes e séries. Então, o que torna um filme atraente? O que torna uma série atraente? A série mais ainda, porque são vários capítulos e o que leva você a ver a série inteira por várias e várias horas. Então, é o mesmo princípio que você vê a série ou permanece por horas na série, é o mesmo princípio que eles utilizam ao criar uma pergunta atrativa. É uma pena que é um vídeo, eu não consigo saber a opinião de vocês sobre como vocês selecionam os filmes e séries, mas eu posso falar como eu seleciono.
eu seleciono os filmes atrativos e instigantes, aqueles que geram reflexões no momento em que eu estou assistindo, porque são completamente imprevisíveis e eu acho que vai numa direção e vai numa direção completamente diferente. Acho que aquele é o culpado, é o assassino, na verdade o assassino é o outro. Ou então geram reflexões posteriores. Depois do filme, eu paro, penso, reflito, e tomo essas ideias para mim mesma. Então, esse daqui é um exemplo disso. Eu aconselho todos a assistirem Graves of Fireflies, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial lá no Japão e qual a percepção das crianças que vivenciaram isso. É um filme lindo, eu chorei o filme inteiro, mas gera essa reflexão. Agora, dentro de um contexto de uma pesquisa científica, o que seria uma pergunta atrativa? Ela segue esse ciclo de indagação, em que você tem a pergunta, essa pergunta, depois de ser respondida, ela gera uma reflexão no leitor. Ele pode voltar e querer saber mais detalhes sobre uma pergunta correlacionada a essa, ou então isso vai para um universo mais amplo, em que dentro de um contexto mais amplo, ele acrescenta informações e gera novas perguntas. Então, por isso que ela é tão importante ser instigante ou ser atrativa nesse caso. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar algumas perguntas para vocês e eu gostaria de treinar a capacidade de vocês de distinguir uma pergunta boa de uma pergunta ruim. Então, coloquei essa pergunta: altos níveis de poluentes prejudicam as aves? Então, classifique para mim entre uma pergunta boa ou ruim e quais são as características que ela apresenta. Nesse momento, eu quero que você pause o vídeo, responda e em seguida eu vou dar a resposta. Tudo bem? Quem colocou que a pergunta está ruim, eu também concordo. Para mim, ela é óbvia e falta objetividade. Mas o que eu quero agora que vocês façam é o seguinte: como é possível melhorá-la? De que forma você faria isso? Então, pause e tente melhorar essa pergunta. Aquela pergunta aparentemente óbvia, ela poderia melhorar se ela fosse escrita dessa forma como aqui os autores escreveram. Será que a exposição das aves marinhas ao mercúrio aumentou ao longo dos anos? Então, essa pergunta acaba sendo instigante e atrativa, porque ela gera reflexões. O mercúrio geralmente é utilizado junto com a exploração de minério de metal pesado, e isso pode estar aumentando ao longo do tempo. Então, você tem uma consequência aplicada nesse caso. E agora, o que você acha dessa pergunta? Então, eu quero que também você classifique essa pergunta numa pergunta boa ou ruim e aponte quais seriam as características dela. Então, será que as palmeiras florescem todo ano, na mesma época, produzindo frutos do mesmo tamanho nos últimos 50 anos? Se você colocou essa pergunta como uma pergunta ruim, por ser entediante, maçante, eu também colocaria. Então, mas como você poderia melhorá-la? Como esses autores poderiam melhorar aquela pergunta aparentemente entediante? Eles escreveram um artigo na Nature, a revista de altíssimo impacto, e colocaram da seguinte forma: será que a perda de dispersores pode levar a mudanças evolutivas nas palmeiras tropicais?
Um outro exemplo de pergunta é essa daqui. Quantas espécies vivem nessas ilhas? Como você classificaria isso? Uma pergunta boa ou ruim? Quais seriam as características apresentadas por ela? Essa pergunta de qual o número de espécies nas ilhas é aparentemente sem grandes pretensões, na mão desses dois pesquisadores se transformou numa coisa fascinante, dando origem à teoria de biogeografia de ilhas, que ela é muito importante nas áreas de ecologia, biogeografia, ecologia de paisagem, e também foi citado por milhares de pesquisadores. A pergunta ficou assim: será que o número de espécies em ilhas pode ser resultante de um equilíbrio dinâmico entre imigrações e extinção das espécies? Um outro tópico que eu queria abordar é sobre a capacidade que a gente tem ou não de criar uma boa pergunta. Nesse ponto, será que precisa ser um gênio para pensar numa boa pergunta? Nada melhor do que o próprio Wilson para falar sobre isso da teoria de biogeografia de ilhas. Ele diz o seguinte, que ser bem-sucedido na pesquisa não depende das habilidades. No caso, ele estava falando de habilidades matemáticas, porque teoria de biogeografia foi um modelo teórico matemático, mas sim da paixão de encontrar um problema e resolvê-lo. Quando ele coloca a paixão acima das habilidades, significa que a paixão é muito mais importante do que uma habilidade, no caso, habilidade matemática. Não sei se você já ficou apaixonado, mas quando eu fiquei apaixonada, a gente é capaz de fazer loucuras, fazer milhões de sacrifícios, ainda de maneira muito feliz, tranquila, sem o menor problema. Eu acho que é essa paixão que ele quer dizer, a vontade e o gosto e o prazer de fazer alguma coisa, superando qualquer um dos sacrifícios. Nesse caso, eu vou mostrar em detalhes qual foi a paixão dele, ou a intensidade de paixão, para conseguir evidências empíricas que provasse o modelo matemático dele. Então, qual seria a intensidade dessa paixão? A intensidade da paixão de Wilson levou ele a bolar um experimento de manipulação em 4 ilhas, e dentro desse experimento deveria haver um monitoramento de insetos durante quase 2 anos e meio. Então, nesse caso, o que ele fez? Antes da aplicação do inseticida, ele fez o levantamento das espécies existentes na ilha e depois do uso de inseticida, ele acompanhou ao longo do tempo a colonização e as extinções das espécies. Ele conseguiu provar esse equilíbrio dinâmico do modelo teórico que ele propôs na teoria de biogeografia de ilhas. Mas eu não queria enfatizar agora o resultado em si, mas o esforço que ele teve ao coletar esses dados. Ele trabalhar em ilhas é algo muito árduo, porque é um local fedido, o substrato é mole, e se você andar, você vai ter que, muitas das vezes, se atolar na lama, até o pescoço, muitas das vezes, e não só andar na lama, ele teve que subir nas árvores e ficar olhando todos os galhos, todas as folhas, para ver quais eram os insetos que tinham nesses mangues. Sei que as ilhas eram pequenas, mas o esforço é muito árduo. E esse é o esforço dele, mas no seu caso podem ser outras dificuldades, exigir outros sacrifícios, por isso que ele fala que tem que ter uma paixão para resolver os problemas. Albert Einstein, que era um gênio, no meu ponto de vista, também falou algo muito parecido com isso. Ele falou assim: a única maneira de evitar cometer erros
é não ter novas ideias. Então, para ele não acertou só. Ele também errou, também teve uma série de fracassos, mas o importante para ele, a cada nova ideia, eram vários erros que surgiam e ele insistiu. Era determinação e trabalho duro para suportar todos os fracassos que chegou a esse sucesso. Então, mais do que a genialidade, é a determinação de vencer. E a determinação exige de você uma decisão. Faz parte de uma decisão e não é algo mágico ou algo inato que surge. Você pode ser determinado e conseguir ter uma boa pergunta. O último tópico que eu queria abordar são quais são as condições necessárias para responder a uma boa pergunta. Essa questão ela é muito delicada porque depende muito do grau de interesse que você tem em responder a uma boa pergunta ou aprender a fazê-lo, porque depende da sua maneira de ser e o quanto você está disposta a mudar esse seu jeito de ser. É como essa charge do Calvin, em que ele está tão interessado em conhecer mais sobre as meninas, que quer procurar até um livro sobre isso. Você consegue se identificar com o Calvin e também tem interesse em elaborar uma boa pergunta ou então está se questionando em como ser um bom pesquisador, eu gostaria de aconselhar a ler esses artigos e esses livros. Eles são conselhos e dicas fornecidos por pesquisadores renomados que conseguiram ter sucesso em suas carreiras. E agora eles estão dando conselhos para as pessoas mais jovens que estão iniciando as suas carreiras, como pode ser o seu caso. Eu, em particular, gostei muito da Carta ao Jovem Cientista, escrito pelo Wilson, porque é como se eu falasse com meu avô e ele desse uma série de dicas falando sobre fracassos, sucessos, quais seriam as direções, quais foram as decisões que ele tomou. É muito gostoso. Na verdade, são pérolas em que você só consegue apreciar e enxergar se você está nessa condição do Calvin. Também está com interesse de saber mais a fundo sobre a sua pesquisa. Por fim, eu gostaria de terminar essa aula fazendo algumas perguntas para você, que seriam perguntas mais reflexivas. Então, a primeira seria: a pergunta do seu projeto se encaixa nesses quesitos de uma boa pergunta? Se não, como você poderia melhorá-la? Eu coloquei essa charge do Calvin, vocês viram que eu sou fã dele, mas é assim, nessa charge ele não simplesmente quer colar da amiga e receber uma dica da amiga, mas ele está refletindo sobre a resposta que ela deu a ele. E é isso que eu gostaria que vocês fizessem nesse momento, refletisse sobre as suas próprias perguntas. Até a próxima aula, onde a gente vai falar sobre delineamento amostral. Tchau!